Fala galera, beleza? Professor Rafael na área, de volta para a gente falar agora sobre os tipos de alavanca. Lembrando que essa aula aqui faz parte da playlist de estática que vai cobrir todo o conteúdo de estática. Aliás, melhor inclusive seria que tu acompanhasse o conteúdo pela playlist. Melhor que isso ainda seria se tu te inscrevesse no nosso canal, porque além de ajudar o canal, além de ajudar o Pura Física, tu fica sabendo cada vez que o conteúdo dessa playlist e de outras playlists for atualizado. E se tu quiser acessar conteúdo exclusivo, o Pura Física tem uma plataforma super completa de preparação para o Enem, para os principais vestibulares do Brasil. Se tu quiser conhecer, ser nosso aluno, o link está na descrição do vídeo aí embaixo. Bora lá falar sobre os tipos de alavanca. Muito bem, pessoal, agora que a gente já estudou torque, a gente já estudou equilíbrio de alavancas em outras videoaulas, a gente vai falar sobre os tipos de alavanca. São 3 tipos de alavanca e eles são classificados de acordo com a posição das forças em relação ao ponto de equilíbrio. E para a gente entender essa classificação, a gente tem que entender os elementos que compõem aí uma alavanca, quem é que está participando da alavanca. A gente já estava usando isso lá nas outras aulas que eu mencionei, mas a gente não tinha dado nome para esses caras, para esses participantes das alavancas. E são 3 os principais elementos que eu quero discutir aqui com vocês. O primeiro deles está aqui no exemplo, ó, tem um carinha que está usando uma alavanca para tentar levantar uma caixa. O primeiro elemento que eu quero identificar é o ponto de apoio, que é o ponto em relação ao qual a gente vai considerar o giro, a rotação da alavanca. A gente precisa saber identificar o ponto de apoio. Então, o carinha está fazendo uma força para tentar girar a alavanca. Então essa força eu vou chamar de força potente, a força que tem a intenção de rotacionar a alavanca, é a intenção do sujeito aí fazer a alavanca rotacionar num determinado sentido. E a gente está vendo que essa força potente, ela é vertical aqui para baixo e ela vai produzir um torque, ela quer fazer a alavanca girar no sentido horário, e eu vou chamar esse aqui então do torque da força potente. E eu já aproveito e identifico que esse aqui, ó, é o braço de alavanca da força potente em relação ao ponto de apoio. Então vou botar aqui, ó, dP, que é a distância da força potente até o ponto de apoio. É o braço de alavanca. E o outro elemento que é importante identificar é a força resistente, que seria o objeto aí que o carinha está tentando levantar, que o carinha está tentando erguer, porque ele vai resistir ao sentido de rotação que o sujeito quer impor na alavanca. O sujeito quer impor uma rotação no sentido horário na alavanca e a caixa lá do outro lado vai resistir a essa rotação, porque ela vai aplicar uma força na alavanca. Essa força, no caso, é o próprio peso da caixa, tá? E essa força que vai resistir ao movimento de rotação intencionado pela pessoa, essa força a gente vai chamar de força resistente. Como eu falei, então ela vai produzir um torque que vai tentar resistir ao sentido de rotação que o sujeito, que a força potente quer impor. Então, a gente vê que a força resistente é vertical para baixo, no caso aí é o próprio peso da caixa, como eu mencionei, e ele exerce um torque nesse sistema que tende a fazer o sistema rotacionar no sentido anti-horário, e aqui eu vou chamar de torque da força resistente. E aqui a gente identifica o braço de alavanca da força resistente, né? A distância do ponto de aplicação até o ponto de apoio está aqui. Eu vou chamar de DR, né? A distância da força resistente até o ponto de apoio. O braço de alavanca. É importante lembrar que em condição de equilíbrio, numa situação em que acontece aí o equilíbrio, a soma dos torques, ela tem que ser igual a zero, né? Essa é a condição de equilíbrio, a soma dos torques tem que dar zero. Isso quer dizer que, como nesse caso aqui dessa alavanca só tem 2 torques, o torque da força potente tem que equilibrar o torque da força resistente, porque eles estão em sentidos contrários, eles se equilibram. E lembrando que torque é força vezes braço de alavanca, então seria a força potente vezes o braço de alavanca da força potente é igual a força resistente vezes o braço de alavanca da força resistente. E aí aquela relação importante, que nessa situação aqui, para equilíbrio, quem tem o maior braço de alavanca, né, no caso do desenho aqui, a força potente tem o maior braço de alavanca, então o torque vai ser compensado fazendo uma menor força potente, e quem tem menor braço de alavanca, que é o caso aqui da força resistente no desenho, ele está mais perto do ponto de apoio, ele tem menor braço de alavanca, então a força resistente vai ser maior, tá?
Então essa relação também vai aparecer nos tipos de alavanca que a gente vai ver. Quem tem maior braço de alavanca vai acabar tendo menor força em situação de equilíbrio. E quem tem menor braço de alavanca vai acabar tendo maior força. Agora que a gente identificou os elementos da alavanca e a gente lembrou dessa relação entre força e braço de alavanca, vamos ver os tipos de alavanca. São 3. Para poder classificar corretamente uma alavanca, eu vou precisar, na hora de olhar para a alavanca, identificar a posição da força resistente, do ponto de apoio e da força potente. No caso do primeiro exemplo que eu estou trazendo para vocês, eu estou trazendo a alavanca interfixa, que é justamente a alavanca do desenho que estava na tela anterior. Nessa alavanca eu tenho as forças nos extremos da alavanca e o ponto fixo entre as forças. Quem é que está no centro, então? Quem é que está entre as forças? O ponto fixo. Dos 3 elementos, o elemento central é o ponto fixo, por isso essa alavanca é chamada de alavanca interfixa, porque o ponto fixo está entre as forças, tranquilo? Então, o que é interessante discutir da alavanca interfixa? Que ela é uma alavanca que tu pode ou não ter vantagem mecânica com ela. Como assim pode ou não? Tudo é uma relação dos braços de alavanca, do tamanho dos braços de alavanca. Eu tenho então o ponto fixo aqui no meio, tá? O ponto fixo aqui no centro. O braço de alavanca da força resistente é essa distância aqui. Então tá aqui braço de alavanca da força resistente e tá aqui o braço de alavanca da força potente, né? Lembrando, a força potente querendo fazer girar no sentido horário e a força resistente resistindo a essa rotação, querendo fazer girar no sentido anti-horário, tá? Vamos falar de situação de equilíbrio, claro, né? E tá aqui o braço de alavanca, então, da força potente. Numa situação de equilíbrio, esses torques são iguais. Como o braço de alavanca, no nosso exemplo aí, da força potente é maior que o braço de alavanca da força resistente, então a gente vai ter uma vantagem mecânica porque a força potente vai ser menor do que a força resistente. A gente quer levantar um certo objeto, a caixa, por exemplo, e eu não vou precisar fazer uma força tão grande quanto o peso do objeto. Eu vou obter uma vantagem mecânica da alavanca porque eu estou usando um braço de alavanca da força potente maior que o braço de alavanca da força resistente. Então, obtém-se então uma vantagem mecânica dessa alavanca, que é basicamente para isso que as alavancas servem, né? Dizia o Arquimedes, me dei uma alavanca e eu moverei o mundo, desde que, ele deveria ter completado, desde que o braço de alavanca da força potente seja maior do que o braço de alavanca da força resistente. Com isso, com menos força, ele consegue erguer um objeto mais pesado. Mas a gente pode mudar essa relação na alavanca interfixa. A alavanca interfixa permite uma mudança nessa relação entre os tamanhos do braço de alavanca. Querem ver só? É só eu pegar a força resistente e aumentar o braço de alavanca dela. Deixa eu desenhar aqui de outra cor. E mudar o tamanho do braço de alavanca da força potente. Agora eu mudei a relação, então eu vou mudar de cor. Agora vocês estão vendo que o braço de alavanca da força potente é menor que o braço de alavanca da força resistente. Lembra que no equilíbrio dos torques, quem tem menor braço de alavanca vai precisar de mais força. Então, no caso agora, o braço de alavanca da força potente é menor do que o braço de alavanca da força resistente. E agora eu vou ter que fazer mais força. A força potente vai precisar ser maior do que a força resistente para a gente conseguir o equilíbrio, tá? E na gangorra, que é um exemplo de alavanca interfixa, na gangorra o que acontece? Na gangorra, como as cadeirinhas estão à mesma distância do ponto fixo, os braços de alavanca são iguais. Então eu vou botar aqui, ó, a força resistente, a mesma distância, vai meio no olhômetro aqui, ó, a mesma distância da força potente. Então, basicamente, eu posso dizer assim, ó, quando aqui é o braço de alavanca da força potente, aqui é o braço de alavanca da força resistente. E se os braços de alavanca forem iguais, então o braço de alavanca da força potente é igual ao da força resistente, então a força potente para o equilíbrio precisa ser igual à força resistente. Querem exemplos de alavanca interfixa? Um exemplo eu já falei, né? A gangorra. Vamos só identificar na gangorra os elementos. Está aqui o ponto fixo, né? Bem no centro a gente tem aqui o ponto fixo. E aí, uma das crianças é a força potente, tanto faz aí, né? Porque é uma em relação a outra, tanto faz qual é a força potente. O peso dessas crianças, um deles é a força potente e o outro é a força resistente
aqui no sentido, fazendo torque no sentido oposto, né? Então aqui a força resistente. Lembrando que, como eu falei para vocês, na gangorra, a cadeirinha aqui está sempre a mesma distância do ponto fixo, as duas cadeirinhas. Então, no caso da gangorra, a gente tem os braços de alavanca iguais e a gente só vai ter o equilíbrio exato da gangorra no caso em que os pesos, a força resistente e a força potente, os pesos das crianças, das pessoas na gangorra forem iguais. E um outro exemplo que está na tela é o exemplo do alicate. Esse alicate que está aí na tela é aquele alicate grandão de cortar cadeado. Tá? E vocês reparam nesse alicate que ele tem um cabo bastante grande. Esse aqui, ó, é o ponto fixo. Esse ponto central aqui, ó, bem ali no centro, é o ponto fixo. E aqui eu vou aplicar a força potente, né? Aqui vai estar aplicada a força potente. E aqui, ó, resistindo ao fechamento do alicate, vai estar a força resistente. Desse alicate, por que ele tem o cabo grande? Justamente para a gente obter a vantagem mecânica, porque daí a gente faz uma certa força. Olha como o braço de alavanca da força potente é muito maior que o braço de alavanca da força resistente. Como o braço de alavanca da força potente é bem maior, a gente consegue aí uma vantagem mecânica, a gente faz uma força potente menor e acaba obtendo uma força resistente maior, justamente para conseguir vencer a resistência do alicate, cortar o alicate, né? Romper o metal. Em geral, os alicates, até a tesoura, são alavancas interfixas, né? O ponto fixo está entre as forças. E pode reparar que a distância do ponto fixo até a resistência é sempre menor que a distância do cabo, que é o braço de alavanca da força potente. Justamente para a gente conseguir, com menos força, fazer o rompimento, cortar o que se deseja cortar, obter vantagem mecânica a partir da alavanca. Segundo tipo de alavanca é a alavanca interresistente. Quem está no centro dos três elementos é a força resistente. Então repara, o ponto fixo está numa extremidade da alavanca, a força potente está na outra extremidade e entre a força potente e o ponto fixo a gente tem a força resistente. E essa configuração de distribuição aí dos elementos vai fazer com que o braço de alavanca da força resistente seja sempre menor que o braço de alavanca da força potente. Olha só, está aqui o braço de alavanca da força resistente, que é a distância do ponto de aplicação até o ponto fixo, braço de alavanca da força resistente, e o braço de alavanca da força potente é toda essa distância aqui, ó. Como a força potente sempre vai estar mais longe do ponto de apoio, o braço de alavanca dela sempre vai ser maior. E como... braço de alavanca da potente. Então, como o braço de alavanca da força potente é sempre maior que o braço de alavanca da resistente, a força potente é sempre menor do que a força resistente. Aqui a gente não tem outra possibilidade, eu não tenho como fazer o braço de alavanca da força resistente ser maior que o braço de alavanca da força potente, porque na alavanca interresistente a força resistente está sempre no meio entre os dois, está sempre mais perto do ponto fixo, eu só tenho essa possibilidade. E vamos identificar o sentido dos torques que cada uma das forças faz. A força potente vertical para cima, nesse caso aqui, está fazendo um torque no sentido anti-horário em relação ao ponto de rotação. E a força resistente aqui, nesse exemplo, está fazendo um torque no sentido horário. O torque da força resistente é no sentido horário, os torques em sentidos opostos, como tem que ser em qualquer situação de equilíbrio. E na tela a gente tem dois exemplos de alavanca interresistentes, o carrinho de mão e o quebra-nozes. Olha só, vamos identificar os elementos. No carrinho de mão, o ponto fixo é justamente o eixo aqui da roda, quando o carinha vai levantar, quando a pessoa que está usando o carrinho de mão vai levantar o carrinho vai girar em torno do eixo da roda aqui. No meio do carrinho, a gente vai botar uma determinada carga aqui e ela vai fazer a força resistente. E lá na alça do carrinho, a pessoa que está usando o carrinho vai fazer a força potente para erguer ali aquela lateral do carrinho, fazer o carrinho rotacionar. A força potente, então a gente está identificando que a força resistente está sempre mais perto do ponto fixo do que a força potente. No quebra-nozes, a gente tem aqui o eixo de rotação, o ponto fixo, tá? A pessoa tentando quebrar nós, ou seja, tentando fechar esse quebra-nós, aplica aqui nas alças a força potente, né? No caso a gente tem duas alavancas, uma de cada lado aqui, né? Duas alças. Ela aplica a força potente tentando fechar e a nós ali no centro
entre o ponto fixo e a força potente vai resistir ao fechamento do alicate. Então ela vai aplicar uma força na alavanca vertical para cima, vai ser a força resistente. O terceiro e último tipo de alavanca é a alavanca interpotente. Quem está no meio dos três elementos é a força potente. Numa extremidade da alavanca eu tenho o ponto fixo, o ponto de rotação. No outro extremo eu tenho a força resistente. Reparem que a força potente, nesse exemplo aqui, está fazendo torque no sentido anti-horário, né? Querendo girar essa alavanca no sentido anti-horário. Está aqui o torque da força potente. E a força resistente está fazendo torque no sentido horário, está aqui o torque da força resistente. E agora reparem que a força potente está sempre mais próxima do ponto fixo. Então o braço de alavanca da força potente será sempre menor, ó, o braço de alavanca da força potente será sempre menor que o braço de alavanca da força resistente. Então nesse caso, né, força potente tem o menor braço de alavanca, ela vai precisar compensar, precisando fazer com que a força potente seja maior do que a força resistente. Então essa é a consequência desse tipo de alavanca. A força potente é sempre maior do que a força resistente. E na tela a gente tem dois exemplos de alavancas interpotente. O caso aqui do gari, o ato de varrer, pessoal, a vassoura funciona como uma alavanca interpotente. Porque olha só, vamos dar um zoom aqui para ficar mais claro. A situação é a seguinte, ó. O ponto fixo é a mão de cima aqui, porque a vassoura vai girar em torno da mão lá de cima da pessoa que está varrendo. O chão, né, aqui a outra extremidade da vassoura, vamos supor que o cara esteja varrendo a vassoura para a direita, então o chão vai fazer uma resistência, o próprio atrito com o chão vai fazer uma resistência para a esquerda. Tá? Ele quer empurrar a vassoura lá para a direita e o atrito vai fazer uma força resistente lá para a esquerda. E aí ele vai precisar fazer uma força potente aqui, ó. Essa outra mão dele está fazendo a força potente. Reparem que a força potente está mais perto do ponto fixo do que a força resistente. Então, nesse caso aí, o cara tem uma desvantagem mecânica. A força potente vai precisar ser maior do que a força resistente porque o braço de alavanca dela é menor. E a mesma coisa acontece na pinça. Olha aqui, ó, numa pinça, o ponto fixo é onde as alças da pinça estão grudadas, aqui ó, lá na extremidade da direita da pinça, esse é o ponto fixo. Aqui o objeto que tu vai pinçar, vamos supor que a gente vai pinçar uma bolinha, tá? O objeto que a gente vai pinçar, ele vai resistir ao fechamento da pinça, então ele vai fazer a força resistente vertical aqui para cima. Então tá aqui a força resistente. E aqui no centro da pinça, é mais ou menos até aqui tá marcadinho, né, para as pessoas apertarem. Aqui no centro da pinça, a gente faz a força potente para tentar fechar a pinça e o objeto lá do outro lado resiste ao fechamento da pinça. Reparem mais uma vez, a força potente está entre a resistente e o ponto fixo, mais próxima do ponto fixo. Então, mais uma vez, a gente teve uma desvantagem mecânica. A força potente, por ter menor braço de alavanca, vai ter que ser maior do que a força resistente. Galera, então essa foi a nossa aula sobre os tipos de alavanca. Gostou? Deixa o teu like aí. Se ficou com alguma dúvida, posta aí nos comentários que a galera aqui vai te ajudar na tua dúvida, beleza? A gente se vê numa próxima aula. Fui nessa. Falou!